Aquele que recebe a profecia e, e crê no profeta, crê em Deus, na palavra do profeta, e fizer conforme a palavra do profeta, esse entra no sobrenatural de Deus. A partir do momento que creu, atingiu a excelência. E pôs esta fé em ação, praticando e renunciando ao caminho que Deus quer que nós desviemos o nosso pé, entramos no sobrenatural de Deus. Muitas das vezes, por causa da multiplicação do pecado, porque o pecado, a iniquidade aumentou, multiplicou-se de tal forma na terra, o amor de muitos esfriou e as pessoas não creem nos profetas, não creem na profecia, e isso já é desde a antiguidade. Não dão apreço ao homem de Deus, que Deus usa-se de quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, para poder abençoar outra pessoa. Portanto, os profetas são vasos de honra nas mãos de Deus para abençoar alguém, ou uma instituição, ou um país, uma nação. E as pessoas, normalmente as profecias, de uma forma geral, são para correção, para receber a instrução de Deus, para desviar o pé do mal, para receber a bênção. Porque Deus ama aquele a quem Ele corrige e Ele quer abençoar. E a quem Ele está a corrigir, Ele quer que experimente a sobreexcelente grandeza do poder, do amor dele. Infelizmente, isto é mal interpretado e muito crente perde a bênção porque rebela-se. E muitos perdem a bênção pela arrogância, pela altivez que se levanta contra o favor de Deus, né? Porque o favor de Deus é a graça de Deus para aquele servo que está distraído, acha que está bem, está na iniquidade e Deus ama-o. Deus viu às vezes a inocência e Deus viu que ele sabe, mas quer se apartar, mas não está a conseguir. Envia ajuda, envia o profeta e ele não recebe. Todo mundo, quando a profecia, quer receber pacotes cor-de-rosa, mas nem tudo é cor-de-rosa. O amor de Deus, quando vem o pacote dentro do amor de Deus, tem várias bênçãos, tem vários pacotes, e o pacote principal é a preparação para receber a bênção. Ninguém quer receber. E é aí exatamente onde está a bênção. A profecia é um favor de Deus. Um favor é algo não merecido, é uma graça não merecida. É o favor de Deus para aquele a quem Ele ama e quer abençoar, que conhece o coração daquele servo, daquela pessoa, e envia alguém, o seu profeta, para falar àquele: desvia o teu pé deste lugar, desvia o teu pé deste caminho, faça assim, eu faça assim. Entretanto, as pessoas não aceitam e perdem a oportunidade de atingir a excelência para depois
entrar no sobrenatural de Deus. A profecia, quando nós aceitamos, o exemplo disso é o Davi. O Davi fez um mal, cometeu um crime hediondo, premeditado, e, entretanto, ele por ser rei, achou que podia. Isso chama-se abuso de poder, não é? Tomar a mulher do outro, adultério, e ainda mais encomendar a morte do marido para ficar com a propriedade do marido. Então, é algo hediondo, um erro irreparável, um crime irreparável, porque não trouxe o marido de volta. A vida não foi retornada. E, por ele ser rei, achou que pode tudo, pode escravizar, pode fazer o que quer, mas chegou à correção através do profeta Samuel, que por parábolas lhe falou, dando o exemplo de alguém que cometeu o crime, o dele, dizendo a ele o que a pessoa mereceria ao cometer um crime deste. E ele mesmo deu a sentença. Merecia a morte. Então, quando o profeta disse-lhe, essa pessoa é você, nos tempos que nós vamos hoje, muitos chefes de Estado, reis, rainhas, ao descobrir que foram apanhados em flagrante pelos seus próprios crimes, corrupção, tiranias, abuso de poder, eles fazem tudo para eliminar esta pessoa que eles apanhou no flagrante delito, posso assim dizer, eliminar essa pessoa do mapa. Porque eles têm recursos, têm poder aqui na Terra, não é? Recursos, dá-lhes o poder de fazerem aquilo que eles querem com a pessoa. Então a pessoa desaparece do mapa, as pessoas são mortas, ou as pessoas são enviadas para o outro lado, ou oferecem subornos, as pessoas aceitam suborno e para calarem a boca. Mas o Davi não fez nada disso. O Davi reconheceu o poder de Deus no profeta. Porque o profeta, era impossível o profeta ter dito certas coisas que só ele mesmo sabia, que foi ele mesmo quem premeditou e planeou, e ninguém lhe disse nada ao profeta. Então, o profeta naqueles tempos, apesar de terem sido perseguidos, os profetas são sempre perseguidos, mas havia uma credibilidade muito grande, porque onde há um profeta é reconhecido a presença de Deus. Então ele temeu a Deus e humilhou-se genuinamente, arrependeu-se genuinamente e entrou em retiro espiritual para buscar a face do Senhor, buscar o perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados ter o perdão dos pecados é a maior dádiva que um ser humano pode receber de Deus. E é preciso muita fé para fazer o que Davi fez, ostentando ele um título de rei, título dado por Deus. Ele reconhecido pelo povo, tomou posse e estava a reinar. Mas não abusou desse poder, reconheceu, foi humilde. O Davi entrou no sobrenatural de Deus ao humilhar-se. Deus poderia tê-lo morto também, porque era o pecado, o castigo era esse, mas por Deus ter achado nele a humildade tal, segundo o coração de Deus,
Então Deus poupou-lhe a morte, castigou-lhe apenas com maldição eterna. Então foi perseguido a vida toda, durante o tempo que reinou foi sempre perseguido, mas ele não deu, Deus não deu a alma, Deus não deu ao diabo o poder sobre a alma dele e sobre a vida dele. Tanto ele foi sempre liberto, teve sempre livramento a vida toda, mas foi penalizado e toda a sua geração também foi. Tanto foi uma maldição que passou que afetou também a geração dele. Entretanto, é muito importante que você receba a profecia. Você tem a oportunidade de discerni-la, buscando você mesmo a Deus, mas quando a pessoa diz acerca de algo em que você tenha consciência de que é e que é Deus a te falar, não rebela. Reconheça Deus nos teus caminhos. Se ouvires, a palavra de Deus diz, se ouvires a voz de Deus, não endureçais a servi-lo. Aceita a correção. Não é a pessoa a apontar-te o dedo. Normalmente a profecia tem esse efeito de que nós estamos a julgar o outro, nós estamos a apontar o dedo, mas é Deus a te falar para tu desviares o teu pé daquele caminho, porque senão não verás a glória de Deus. Então receba o dom de Deus, o dom da humildade, para aceitar a correção de Deus, primeiramente para reconhecer que está errado, em segundo, ser manso para aceitar a correção de Deus. A humildade é sinônimo de mansidão, mas há uma particularidade. Você pode ser humilde, mas se você não for manso, porque a mansidão vai te levar a obedecer sem argumentar. Você é humilde, mas ainda vai argumentando. Vai considerar, não, a mansidão elimina esse efeito e pura e simplesmente vais agarrar a instrução e pô-la em prática. E isso agrada muito a Deus. Deus já dizia lá em Números 12, quando a Miriam e o Moisés pecaram contra Deus, através de Moisés, não reconheceram a autoridade de Deus investida no Moisés, queriam roubar o título e a posição do Moisés, inventando uma desculpa de que ele pecou indo buscar uma mulher etíope, que eles chamam de mulher cuxita, porque não era do arraial deles. E Deus disse que Moisés é um homem muito humilde e manso. Humilde e manso. Então, são dois valores que agradam muito a Deus. E quando nós aceitamos que estamos errados e recebemos o recado de Deus através do profeta, nós atingimos a excelência. E quando nós nos posicionarmos para renunciar o caminho que Deus enviou para o profeta a exortar-nos a desviar o nosso pé, nós atingimos o sobrenatural de Deus. Tenha uma vida santa com Deus. Apóstola Ana Leitão.